Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de estudos do livro Palavras para a Alma, de autoria de Ana Teresa Camasmi. Leninha, Ari, boa noite, sejam bem-vindas. Sueli, boa noite a você também. Vamos entrar aqui também para o nosso perfil particular para que a gente consiga acompanhar. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrar aqui também para o nosso... Perfeito, Ari está cumprimentando os nossos amigos, Denise chegou também conosco. E nós vamos dar início daqui a pouco, só fluir aqui. Dani chegou também, parabéns pela live mais uma vez, de segunda-feira. Uma live emocionante, suave, cativante, que acalenta os nossos corações. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, né? Aí a gente vai conversando aqui. Sônia, acho que é, né? Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Eu acho que é Sônia, se eu não me esqueci. Mas deve ser Sônia, né? E então estamos dando início a mais uma live de estudo do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, vocês vão chegando. É Sônia, né? Acho que acertei, Sônia. Espero que tenha acertado. A Leninha mandou mensagem. É isso mesmo, acertei, Sônia, que bom. Leninha falando que puxou a mim. Não, deu o contrário, ali é outro nível, viu? Estou muito longe dele lá, daquele conhecimento que ele tem. Dani chegou conosco também, boa noite. Seja bem-vinda. O conhecimento do Vitor extrapola o meu em muito. Nossa, ele sabe muito. E eu falo que não é só da leitura dele desta encarnação, não. Com certeza é de outras vidas, né? Ele apenas está relembrando aquilo que ele já estudou, acho que em outras vidas. Só pode ser, né? É isso que a gente consegue imaginar. Que por mais que ele tenha assim uma boa desenvoltura, um bom conhecimento, não é só dessa vida, não. Sinceramente, a gente até conversa sobre isso. É muito conhecimento que deu por uma só encarnação, né? Então a gente fica realmente acreditando, com certeza, como acreditamos na doutrina espírita, sabemos da existência de outras vidas, certamente, né? Certamente. Mas obrigado aí pela... A paciência é uma prova a todos nós, né? Mas tem os seus perrengues, viu, Dani? Tem os seus perrengues. A gente não pensa que só é flores, não. Não, nem tudo são flores. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Passamos os apuros e os perrengues, com certeza também, viu? Faz parte, né? Faz parte da jornada. Faz parte da nossa jornada. Deixa eu acabar de mandar os aviãozinhos aqui. Para a gente dar sequência aqui, né? Tarará, deixa eu ver se eu mandei aqui para aquele grupo nosso lá do Reflexões, né? Eu fiquei feliz de saber desse grupo, né? Criei sem querer e quão bom foi, né? Quão bom foi termos feito esse grupo e vocês interagindo bastante. Mundos de provas e expiações, com certeza, Dani. Gente, estamos estudando, né? Estamos quase chegando ao final do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E dar um recado a vocês, que eu já dei ontem, mas ontem foi um pouco corrido, né? Ontem tivemos a live com o Vitor. Na segunda-feira a Dani veio fazer essa live fantástica, maravilhosa, muito inspirada e inspiradora, a live que a Dani fez. Não, ela foge dos holofotes. Ela foge, viu, Leninha? Ela foge dos holofotes, não quer nem saber, não. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. E como eu comentei com vocês, o casal de Kardec
Casal de Kardec, oh meu Deus. É outro casal de Kardec, não é o casal de Kardec, Lucas e Mari, é o Carlos e a Natália do Somos Espíritas. Mudou a live deles para os sábados, às 22 horas. Com isso, nós estamos com o horário das 22 horas preenchido de segunda a segunda. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. E por conta disso, conversando com o Carlos, por conta de compromissos particulares e familiares deles, eles mudaram para o sábado, né? Sandra, boa noite, seja bem-vinda. E por conta disso, achamos interessante a gente estar voltando ao nosso horário das 22 horas de sábado, que a gente fazia também. Vanessa, boa noite, Denise, boa noite. Porque lá atrás nós fazíamos live segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Oi, Patrícia, boa noite. E por conta, né, dos novos amigos chegando, a gente foi abrindo espaço e também compromisso profissional, na Casa Espírita de sexta-feira, a gente foi abrindo espaço e foi muito bom. A gente tem que abrir espaço para mais amigos chegarem nesse horário que eu considero particularmente o horário nobre da espiritualidade. O horário não é meu, não é da Dani, não é do casal de Kardec, não é do Carlos, da Natália, nem da Flavinha. O horário da espiritualidade. Nós somos apenas o instrumento para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem espiritual aos nossos corações. Para nós, sobretudo. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. E pensando nisso, meu Deus, é verdade, Elaine e Clara, e juntamente com a nossa querida amiga, peraí, quase que eu apago o comentário aqui. A Elaine, a Clara e a Dani vão estar no Devassando o Invisível, no perfil Jovens com Ivone, tá? Então nós achamos interessante estar pegando mais um dia para que a gente fizesse também, desse um pouco mais de dinamismo no Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. E agora há pouco, tomando banho, né, a gente sempre fala, eu sempre gosto do banho porque ele além de limpar o corpo, ele nos traz inspiração para a nossa alma. E hoje, inclusive, recebi uma postagem mostrando que o passe nada mais é do que como se fosse uma ducha que nós tomamos. Eu achei interessante essa comparação. E aí tive a intuição, né? De repente, esse livro que nós aqui estamos terminando, 37 capítulos. Aí tive uma intuição de por que não, no término do Palavras para a Alma, começarmos um outro livro de 37 capítulos, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Coincidentemente ou não, o livro tem 37 capítulos. Então, nada por acaso. A gente tem que interpretar os sinais que nos chegam. E eu achei interessante, de repente, fazer uma leitura com vocês desse livro. Capítulo a capítulo, semana a semana. Então, fica aí a sugestão que veio da espiritualidade. Depois eu gostaria até de ver a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito de nós fazermos live a partir do dia 28 de junho, ao término do Palavras para a Alma. Palavras para a Alma termina dia 21 de junho com Ana Teresa Camasmia. Ana Teresa estará conosco finalizando o encerramento do projeto. E, acolhendo a intuição, fui pegar o livro e falei, deixa eu ver quantos capítulos tem. 37 capítulos. Então eu falei, olha, nada por acaso, né? Nada por acaso. É claro que tem capítulos que são um pouquinho maiores, outros que são menores. Os menores, o horário da Dani vai ser 21h10, um horário diferente, tá? Os capítulos menores nós vamos fazer a leitura na íntegra. E os maiores, talvez a gente faça um concentrado dele, trazendo momentos para vocês. Então nós vamos continuar com o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, só que às quartas-feiras entraria Nos Albores da Imortalidade. Este livro que eu e Flavinha já fizemos uma live recentemente. E então veio a intuição, achei interessante, vocês estão aprovando e a voz do povo é a voz de Deus. Vamos fixar o comentário. E aí nas segundas e terças-feiras nós continuamos com o Escalada de Luz, que na verdade acaba ganhando, né, um
acaba ganhando como eu diria a vocês, um plus, porque nós estávamos fazendo o Escalada de Luz uma vez por semana, passaríamos a fazer 2. A ideia seria fazer 3 para adiantar um pouco o livro, mas já passando de 1 para 2 vezes, a gente já tem um ganho e, consequentemente, a gente consegue, né, chegar mais à frente. E 28 de junho, nós vamos começar. O livro chama-se Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, na psicografia de Nicola José Fratari Neto. Nosso querido Dinei, baiano espírita, está aí conosco, que não é o Divaldo, mas é o nosso querido amigo, que vai estar conosco no final do mês, fazendo as palestras do Jerônimo Mendonça. A Ana Paula chegou também conosco, e Jovens com Ivone, boa noite também a vocês. E hoje nós estamos então na lição 32, um livro de 37 capítulos, só que nós vamos finalizar o livro no capítulo 35. Por quê? 36 foi Natal e 37 Ano Novo, nós fizemos antecipadamente. Então convido a vocês para, né, nós estamos nos acordes finais do livro. Silvia, como eu comecei a fazer as lives sobre Jerônimo Mendonça? Bom, a curiosidade depende de uma pessoa chamada Flávia Canosa, ou a Flavinha. Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Lá atrás eu comecei a fazer um projeto, explicando para vocês, antes de começar a leitura, eu comecei a fazer um projeto, quando eu comecei no Instagram, fiz uma boa dose de áudios do Sabedoria dos Minutos, que nada mais é do que um minuto de sabedoria em áudio. E fizemos várias gravações de áudio que está lá no nosso canal particular, e no nosso perfil particular, e também no nosso canal do YouTube. Quando eu comecei aqui no Instagram, que foi, salvo engano, final de 2020, comecei a fazer um projeto Reflexões ao Cair da Tarde. E por conta disso nós fazemos toda tarde uma reflexão de uma mensagem do Chico, de André Luiz, de Emmanuel, e fomos trazendo algumas reflexões. Depois de termos feito já uma live sobre Jerônimo Mendonça, Flavinha assistiu também, aí chegou um momento, ela falou que: Aloysio, você está fazendo tanto, você já está fazendo lives e tudo mais, você conviveu com o Jerônimo um certo período, e fala tão bem assim a respeito dele, tão bem assim, né, com conhecimento de vivência, porque você não começa a fazer lives sobre ele? E lá atrás nós começamos a fazer, e fizemos justamente com o livro Escalada de Luz. Está lá atrás no nosso perfil. E quando veio Momentos com Jerônimo Mendonça, que nós começamos no dia 6 de maio de 2021, 6 de maio de 2021, completamos 2 anos esse ano, aí resolvemos retomar o livro para aqueles que não tinham conhecimento dele. Então foi aí mais ou menos que começou. Então já fica a dica para vocês, nós vamos falar de Nos Albores da Imortalidade, começar esse livro a partir do dia 28 de junho, vamos começar pelo prefácio, pela introdução, para depois, em julho, começarmos o capítulo 1, tá bom? Cuidado de si mesmo. Será que a gente se cuida? Será que nós nos cuidamos? Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Como é que está o nosso cuidado? Deixa eu diminuir aqui o volume para depois a gente continuar. Como é que está o nosso cuidado? Eu me cuido? Cuido do meu corpo? Cuido do meu espírito? Ou eu vivo a esmo? Não presto a devida atenção nos cuidados que eu tenho que ter com o corpo, com a mente e com o espírito. Olha só, cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda. Tão importante conversarmos sobre isso, pois muitos de nós descuidamos. Descuidamos a nossa alimentação, descuidamos
da mecânica do nosso corpo, que você tem que ter uma atividade física. Consequentemente, a gente sempre dizer que, tanto no ponto de vista da alimentação física, como alimentação espiritual, o equilíbrio é a base de tudo e a atividade física também. Nem tanto sedentarismo, nem tanto extremismo com as atividades. E cuidado com a vaidade, como diz o Ari. Então é importante prestarmos atenção de como está a nossa vida, como está a nossa essência material e a nossa essência espiritual. E sobretudo a mental hoje em dia, que a gente fala que com tantos e tantos desafios, Leninha, chega interessante até, qualquer dia quem sabe eu faço uma live, que nem fez o casal de Kardec, aí contando algumas peripécias, foge uma extra pauta, né? Quem sabe a gente faz um dia. E por conta dessas situações, nós podemos fazer essa indagação. Como estou cuidando de mim? Dos meus pensamentos. Olha só, cuidar de si significa inclusive cuidar dos seus pensamentos, pois é nos nossos pensamentos que originam todas as nossas mazelas ou as nossas atitudes positivas. Então vamos ver o que a Ana Teresa vai trazer para nós na reflexão da noite. Licença um pouquinho que enroscou aqui um pouco. Encontro com a Luísio. Nossa! Enquanto encarnados, o equilíbrio é a chave, vivendo o mundo trazendo o resplandecer da espiritualidade. Insanidades, como diz o Ari também. De frente com a Luísio, encontro as escuras, eu acho que tem que ser, né? Nem tudo pode ser revelado. Tem coisas que a gente esconde até nos nossos mais secretos segredos dos nossos pensamentos. Olha só que coisa feia, né? Não, mas brincadeiras à parte. Vamos ao que interessa. Cuidado de si mesmo. É imprescindível cada discípulo não perder o cuidado consigo próprio. Frase de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Olha lá, Débora, precisamos cuidar de nós, a nosso corpo, né, a nossa casa, corpo e mente, para cuidarmos dos outros. Perfeitamente. Perfeitamente. E ela diz assim, muitas vezes, quando nos perguntam sobre o que gostamos, nossas respostas são muito inespecíficas e pouco pessoais. Porque não é tão claro para nós aquilo de que realmente gostamos e realmente precisamos para nos sentir bem. E se não sabemos do que gostamos, do que precisamos, nem do contrário, cuidar de nós mesmos se torna uma tarefa cansativa ou, no mínimo, ineficiente. Veja que interessante. Do que você gosta? Ou do que você não gosta, em essência? Então, às vezes, as respostas são vagas, são inespecíficas. Então, fica difícil, muitas vezes, a gente fazer essa autorreflexão, e a gente tem que se olhar face a face com o espelho, que a gente costuma dizer que a nossa essência, o nosso eu está no espelho, mas não no espelho físico, né? No espelho que a gente consegue fazer a reflexão. Por isso que a mentalização, o relaxamento, a meditação é muito importante. Quando você faz um relaxamento, quando você faz uma meditação, você entra em contato com o seu eu, com a sua essência divina, com o seu verdadeiro eu. E nesse momento é importante você procurar se conhecer, que às vezes a gente não presta devida atenção na nossa essência espiritual. Então essa questão é muito importante. Pergunta, o que você gosta? Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo outro. Do que você não gosta? Eu não gosto. Então, embora a pergunta seja objetiva, do que você gosta ou do que você não gosta, quando nós respondemos para alguém,
A gente responde de uma forma, eu gosto de tal alimento, não gosto desse outro, eu prefiro um filme desse tipo, não gosto de filme daquele outro tipo, eu prefiro o teatro ao cinema, coisas do tipo assim mais corriqueiras e não tão essenciais. E ela vai dizendo assim, para aprofundar esta reflexão, citaremos um trecho de Emmanuel no qual o autor se refere à famosa frase de Jesus, vigiai e orai. Esta frase recebe um termo anterior a esses dois, que só aparece no Evangelho de Marcos da seguinte maneira. Gente, eu vou falar para vocês que eu também não sabia dessa frase completa. Olhai, vigiai e orai. Veja só, não é só vigiai e orai, mas olhai. Tá? Juro para vocês que eu não conhecia a essência da integralidade da frase. A gente sempre vai vigiar e orar para não cair em tentação. Mas Marcos, o evangelista Marcos, coloca no seu evangelho a frase completa. Olhai, vigiai e orai. A circunstância histórica dessa frase diz respeito aos momentos que antecederam a traição de Judas. Quando Jesus se dirige aos apóstolos, recomenda que olhem antes para que a vigilância se dê acertadamente, já que eles viviam um momento de perigo iminente. Emmanuel se apoia nesta afirmativa de Jesus para nos dizer que aquele que está como sentinela deve ter como ação inicial o discernimento para ter clareza do que deve vigiar. Veja que interessante, né? Às vezes nós nunca paramos para pensar a essência desta palavra, do vigiar. Você tem que saber o que você tem que vigiar. Não por simplesmente vigiar e orar, mas olhar, né? Prestar atenção antes que você faça a vigilância. Senão você vai ficar prestando atenção em qualquer coisa. Imaginemos que você fosse alguém que estivesse de prontidão em determinada situação. Você está vigiando um caminho, então a tua responsabilidade é você está prestando atenção naquele caminho. Se eu falo para vocês, vigiem, você fica olhando para cá e às vezes a questão está para lá, onde você deveria estar olhando. Então, saber exatamente aonde estamos olhando é fundamental para que a gente possa vigiar. Emmanuel se apoia nesta afirmativa de Jesus para nos dizer que aquele que está como sentinela deve ter como ação inicial o discernimento para ter clareza do que deve vigiar. A partir do olhar que esclarece, discerne e identifica, podemos então nos dirigir à vigilância e à posterior oração. Esses três movimentos, olhar, vigiar e orar, nos oferecem seguranças para que não sejamos pegos de surpresa, vulneráveis, sem defesa. Devemos olhar para discernir, pois senão poderemos abraçar e cuidar do que não é importante. Olha só que interessante. Se você não sabe do que você deve estar olhando para que você exerça a vigilância, nós podemos cuidar do que não é importante. E aí eu me recordo de uma história, de uma questão mais ou menos assim. Uma mulher estava com uma criança no colo e quando ela passa por entre um caminho, ela encontra uma caverna. E dentro daquela caverna ela ouve uma frase dizendo: entre, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela entra, caverna dentro, e olha dentro daquela caverna, está repleto de joias preciosas, moedas de ouro, tudo que a gente possa imaginar. E naquele momento ela, maravilhada com aquele encanto daquela riqueza, ela vai pegando tudo. Coloca a criança ali do lado e vai pegando tudo, e vai pegando tudo, e vai pegando, vai colocando nos bolsos, na bolsa, vai quase que lotada de coisa. Aí, de repente, ela ouve uma frase. Dentro de 5 segundos, a porta irá fechar. Pegue tudo que é importante, tudo que você quiser, mas não esqueça o principal. Então ela sai correndo, pegando mais joias, colares de pérolas e tudo mais, e sai correndo para fora,
quando a porta da caverna se fecha. Quando ela está do lado de fora, ela vê que ela esqueceu a criança lá dentro. E a mensagem era esta: pegue tudo o que quiser, mas não esqueça o principal. Deixa eu ver o que o Dinei colocou aqui. Ó. É imprescindível construir o reino dos céus em nosso peito. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. Há que se esclarecer e instruir para não se iludir. Perfeitamente, Dinei, perfeitamente. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes, mas atentos ao que temos que estar cuidando. E muitos de nós, infelizmente, levamos uma vida voltada para as coisas da matéria. Não que a gente deva viver uma vida contemplativa, porque estamos encarnados na condição de espíritos habitando um corpo material. Então é obrigatório e necessário e imprescindível que nós cuidemos do corpo, sim. Mas não darmos o devido cuidado ao corpo em detrimento ao espírito, pois aí estaremos esquecendo o principal, que é a nossa evolução espiritual. Ela vai dizendo assim também: e não há como identificar o que gostamos sem antes identificar o que nos falta. Desse modo, é preciso olhar para si mesmo para poder cuidar de si. Assim, se não sabemos do que sentimos fome, aceitamos qualquer coisa para aliviar o desconforto do estômago vazio. Este exemplo serve para qualquer fome, seja do corpo, seja da alma. Podemos, por exemplo, sentir fome de amor, e se não discernirmos o que amor somos necessitados, de que amor somos necessitados, agarramos o primeiro afeto que nos chega, requerendo dele o poder de saciedade que não lhe pertence. Então veja como é interessante. Se a gente sente fome, a gente tem que saber sentir fome de quê? Porque senão a gente come qualquer coisa. Se você sente falta de um afeto, muitas vezes a gente se apega a qualquer pessoa que nos aparece na vida. E não é assim que a vida funciona. Porque às vezes aquela pessoa que você pegou na rua, modo de dizer assim, aquele step, que você estava assim tão carente afetivamente, que você pegou a primeira pessoa, às vezes pode ser um problema para a tua vida. Ah, ele tem vício, mas eu vou curá-lo do vício. Ah, ele é drogado, eu vou curá-lo da droga. Ele é maledicente, eu vou curá-lo. A gente acha que vai resolver o problema do mundo. Então é importante que a gente conheça, a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que amanhã depois a gente não venha alegar ignorância. Então é imprescindível que a gente perceba o que realmente nos falta para a gente saber o que a gente precisa. E muitos de nós, a Ana Teresa vai colocar um pouco mais à frente, trocamos o necessário pelo supérfluo. Quantos de nós nos corremos atrás de coisas insignificantes, que não trazem crescimento espiritual para nós? Dinheiro, poder, fama, tudo são coisas efêmeras. São brilho de um vidro no deserto. Efêmero, você vê no deserto, você vê uma coisa brilhando, você chega até lá, achando que é um brilhante, um diamante, na verdade é um pedaço de vidro que está reluzindo ao sol, um grão de areia. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então é importante prestarmos a devida atenção, compreendermos e nesta análise desse autoconhecimento é fundamental. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, vem uma questão muito importante. Qual o meio mais prático e eficaz do homem domar-se as más inclinações e vencer as suas dificuldades? Mais ou menos assim. Resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Sócrates, que é a frase de Sócrates, que está no templo de Delfos, na Grécia, e Santo Agostinho vem explicando como conhecer-se, como que a gente se conhece, fazendo essa autoanálise, chegando no final do dia e analisando todas as nossas ações, reações, os nossos pensamentos, porque às vezes nós não fazemos, mas pensamos.
estamos fazendo pelo pensamento. A Leninha, uma vez eu vi um padre dizer: pede marido para o Santo Antônio, arruma uma porcaria e culpa o santo. Saiba ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Porque a grande dificuldade, a grande questão, né, Leninha, é a seguinte: entre a paixão e o amor. É uma diferença enorme, né? A paixão é cega, ela é arrebatadora, ela te faz assim perder a cabeça. Mas o amor não. O amor é paciente, o amor é condescendente, é benevolente, ainda que seja o amor de marido e mulher, companheiro, tanto faz. A grande verdade é isso, precisamos saber pedir. E precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você conhece uma pessoa. Para que existe a fase do namoro, da aproximação? Para que você conheça as pessoas. Por exemplo, quando a gente se apresenta, às vezes, para uma pessoa, a gente se vai, coloca a nossa melhor roupa, toma banho, passa perfume, né? Vira um pavão, pode dizer. Boa noite, Herculano, seja bem-vindo. Só que na hora depois de passar do tempo, o pavão vira um urubu. Né? Aí vem aquela brincadeira, né? O pavão é bonito e tal, mas tem pés feios, o pavão não sei o quê, mas não voa. Então tem todas essas comparações. Então a grande realidade, você tem que conhecer a pessoa, por isso que existe esse lado do namoro, do conhecimento, tempo, para que você consiga conhecer as dificuldades, os defeitos, as virtudes das pessoas, porque nem todo mundo é totalmente ruim e nem totalmente bom. O amor não é procura, o amor é encontro. Perfeito, Débora, bonito. Inventário moral e honesto diariamente, é isso. O príncipe vira sapo. Aí, né, já viu, né? Complicado. Mas é que tá. O cuidar do corpo também é necessário, inclusive, para o teu espírito. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Porque quando você cuida do teu corpo, não, como eu falei, não aquele cuidado narcisista, né? Fazendo tudo para aparentar mais e mais, com beleza exterior, que a gente sabe que tudo é efêmero. Tudo é efêmero, não é? Nada disso é poderoso, nada disso que a gente pode dizer, permanente. Nada disso é permanente. Tudo é efêmero. Então, esses momentos são importantes. E o autoconhecimento ele é fundamental. O autoconhecimento ele é fundamental porque você começa a se conhecer e prestar atenção do que realmente te falta para que você possa ir em busca. A Débora falou que... Deixa eu ver. A Leninha que falou para a Débora, né? Encontrei meu marido no ponto de ônibus. Tá vendo só? A Daniele falou, um dia desses brinquei com a Laurinha, falei que para ela que quando conheci o papai ele era um sapo, eu dei um beijo nele, por isso que ele era lindão assim. Ai, Dani, tadinho do Everton, vai saber que o Everton era um sapo, hein? Mas estamos todos num processo de, como é que fala? De transformação espiritual. Nós já fomos sapos. E um dia vamos nos transformar num príncipe, numa princesa. É importante, né? O próprio Shrek, né? Quem assistiu o Shrek sabe. O ogro que virou príncipe, toda aquela história lá também da Fiona. Interessante a história. Continuar um pouco aqui também, que é ver que a Ana Teresa coloca para nós. Ela diz assim, no livro, né? Seguindo a orientação de Emmanuel, só é possível a vigilância e atenção para conosco se nos olharmos, se prestarmos atenção em nós. Então a gente tem que se conhecer. Eu posso fazer esta vigilância e esta atenção se a gente começar a se olhar, fazer o autoanálise. Quais foram os meus pensamentos durante o dia? Eu passei por uma situação que eu não falei, mas eu pensei. Eu critiquei, eu julguei, eu condenei, eu coloquei na prisão, mas eu não falei. Mas o meu pensamento
chegou a nessas esferas. Então, cuidado também com os nossos pensamentos. Cuidado com os nossos pensamentos, porque o pensamento plasma. O pensamento é a antecipação da ação. Às vezes ele não é verbalizado, graças a Deus. Se a gente falasse tudo o que pensasse, a gente não estaria aqui mais. Já teriam dado cabo da gente há muito tempo. Por isso que é importante, antes de falar, pensar. Reflita antes de manifestar a sua opinião. Ela vai dizer assim: então, para cuidar de nós mesmos, nestas situações, torna-se necessário olhar para as experiências que atravessamos até agora, para descobrir as estratégias que desenvolvemos para sobreviver às faltas afetivas. Como que nós conseguimos passar por essas dificuldades ao longo do caminho? Nós já enfrentamos inúmeras dificuldades, seja de relacionamento, seja de ordem financeira, seja de autoestima. E a autoestima, gente, olha que coisa engraçada, né? A gente fala assim, fulano tem uma baixa autoestima. Olha, fica até um contrassenso, uma baixa autoestima. Deixa eu ver o que a Clara falou. Eu li uma vez: o que o impede de ser você mesmo? Meu réu primário. Já tinha perdido o meu réu primário há tempos. É verdade, né? Se a gente fosse falar tudo que pensa. Então, esta questão, se a gente analisar quanto que a gente já passou, porque se nós estamos vivos e não perdemos o nosso réu primário ainda, né, como vocês colocaram, significa que a gente já aprendeu a ter jogo de cintura, saber falar na hora certa e, sobretudo, calar na hora certa. Ou, né, sai ali de repente, você sente, alguém te cutuca e você já solta. Aí depois não tem mais jeito. Né, Ari? Aí é a pasta de dente. Ari que me deu essa ideia da pasta de dente, que é aquela questão que a gente sempre fala, na minha concepção, segundo Simão Pedro de Lima, eram 3 questões que depois que foi feito não tinha mais retorno, que era a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra empenhada. E o Ari colocou mais uma, que é a pasta de dente. Depois que você apertou, não tem mais como voltar. Então, é importante a gente conhecer como a gente foi fazendo para sobreviver. Como a gente fez para sobreviver, estarmos vivos e íntegros até agora. Apesar das dores, das dificuldades e quantas situações já nos passamos. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Então, essas situações que fazem a gente refletir. E conhecendo-se, a gente começa a ser um pouco mais flexível, um pouco mais maleável na nossa jornada. Ele vai dizer assim, essas faltas afetivas, apesar de ainda se considerarmos fortes de dor emocional, são justamente e simultaneamente a nossa força para caminhar, para nos dirigirmos ao mundo em busca de nos sentirmos plenos. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 716, o homem cria para si necessidades que não são reais. Isto significa que talvez estejamos lutando para suprir necessidades que não são úteis para nós, porque é possível que nos sintamos carenciados não do que nos é essencial ao nosso crescimento. Existem então necessidades antigas, faltas e sofrimentos anteriores e que podemos ainda considerar como sendo atuais. Então vejam, o que é necessário e o que é supérfluo. Nós muitas vezes buscamos o supérfluo por uma carência afetiva. Não só de um relacionamento, não. Às vezes tem pessoas que têm compulsão por compra. Tem pessoas que têm compulsão por determinadas coisas. Então, supre naquilo que lhe falta para a sua essência, na aquisição de bens desnecessários. Eu lembro uma vez um vídeo do Michael Jackson,
estava numa loja de antiguidades e ele comprava coisas desnecessárias, 4 disso, 5 daquilo, 6 daquele outro, coisas enormes que não tinham interesse, não significado, não tinham valor, mas pela ânsia, pelo consumismo exagerado. Olá, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, sabermos o que é essencial para nós e não o que é supérfluo é a grande questão para a gente ter equilíbrio emocional, paz de espírito. Tem gente que se endivida comprando, e aí sofre horrores para ficar pagando ou recebe cobranças judiciais. A Débora falou que já foi a louca dos sapatos. Débora, então, você já foi a louca dos sapatos, recomendo a você a palestra de Jerônimo Mendonça, Intimidade Espírita, a história da princesa e do jardineiro. Acredito que você já não tem mais, né? Você já falou que já foi. Então, acredito que você já foi, não é mais, né? Louca dos sapatos. Que bom. Tentando suprir o vazio existencial dele, talvez. Então, essas questões, a gente tem que refletir. Até que ponto aquilo realmente é necessário para a nossa vida. Tem uma historieta que mais ou menos assim. Um eremita vivia sempre caminhando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. E ele levava apenas e tão somente uma cuia. Uma cuia. Às vezes pedia uma comida num lugar, num outro acolá. E ele tinha trajes, assim, uma túnica e andava de vilarejo em vilarejo. E trazia apenas e tão somente uma cuia que ele usava para, quando chegasse num poço, colocar a cuia para tomar a água. Até que um dia, Neurice, até que um dia ele chegou e viu uma criança chegando na fonte, colocando as mãos em forma de concha, tomando água. A partir daí ele abriu mão da sua concha, da cuia que ele trazia. Então ele percebeu que aquilo não era mais necessário para ele. Então a gente tem que começar a prestar atenção. Conhecendo a si mesmo, a gente começa a se cuidar. E o que é necessário e o que é supérfluo. E parafraseando o nosso querido Simão Pedro de Lima novamente, quando ele vai fazer a mensagem do filósofo Balu do filme Mowgli, ele diz assim: eu digo o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então veja, o necessário. Só que nós queremos sempre o supérfluo, o extraordinário. Isso é demais. Mas mesmo o nosso necessário faria muita falta para alguém que nem sequer aquele necessário tem. A Débora, agora eu estou bem, mas demorei muito tempo para compreender que comprar excessivamente só preenche momentaneamente. Exatamente. Exatamente. A gente está colocando isso como exemplo. Olá, Camila, boa noite, seja bem-vinda. A gente está colocando o exemplo do consumismo como um modelo, mas existem tantas outras coisas que a gente tem que se conhecer, como a ira, a impaciência, a intemperança, a irritabilidade, a ansiedade excessiva. Tantas e tantas coisas que nós trazemos ainda enraizado dentro de nós. Não adianta eu vir aqui fazer uma live sobre paciência se no primeiro telefonema que eu recebo aqui pela manhã eu explodo. Não às vezes com a pessoa, mas com o pessoal que está do meu lado. Fazer a live é interessante, ótimo, traz ótimas reflexões para a gente. Mas de nada adianta fazer 20, 30, já fiz, sem sombra de dúvida, acho que mais de 10 lives sobre paciência, e posso dizer que só que não sou paciente. Eu me irrito com algumas facilidades. Nós tivemos a oportunidade de debater aí no sábado passado sobre a paciência, né? Haja paciência. O tema fui eu que sugeri. Não porque já sou PhD, muito pelo contrário, tenho que desenvolver muito a minha paciência para que eu consiga ter paz de espírito. Porque senão você vai deixando a coisa tomando conta de você. Então, cuidar de si é se conhecer, prestar atenção na tua essência. O que nós somos como pessoa. E como eu já falo sempre, nós somos
estamos, na verdade, na nossa melhor encadernação. Se a gente percebe tantas e tantas mazelas ainda, quando a gente se olha no espelho das nossas almas, a gente vai perceber que temos muita coisa para corrigir, mas nós já superamos tantas outras. Hoje já não matamos mais. Podemos matar com pensamento, mas não mais com ações. Olha só, é um progresso. É um progresso. Mas quiçá um dia a gente não consiga nem emitir um pensamento de inveja, de ciúme, de maledicência contra alguém. Porque a gente costuma dizer que espírita não fala mal de ninguém. Tece comentários elucidativos a respeito de uma pessoa. Boa justificativa para a maledicência. Sobretudo quando a pessoa não está próxima. Aí fica mais legal, né? Fica mais gostoso você falar mal do outro quando o outro não está presente. Coisa do tipo que ninguém faz. Claro que a gente faz. Infelizmente, a gente tem que ser verdadeiro. Né? A gente tem que ser verdadeiro. Opa, voltou o som aqui. Deixa eu segurar aqui um pouco. E só para a gente finalizar, ela vai dizer assim para nós. É o momento então de cuidar de nós mesmos. Podermos cuidar de nós mesmos é libertador, porque somos os únicos que sabemos de nossa fome e de discernirmos o que exatamente pode nos nutrir. Podemos escolher a forma, o momento, a quantidade. Nada pode ser tão supridor de afeto quanto nossa atenção e cuidado para conosco. Nada dói mais do que não poder ser livre para sermos nós mesmos, com tudo que essa postura requer. E é preciso tempo para que possamos identificar o que precisamos. É preciso também legitimar a nova maneira de nutrir. Será necessário fazer acordos com o nosso entorno, pois os outros estão acostumados com o nosso modo anterior de conviver. E mesmo que não haja aceitação desse novo movimento externamente, podemos aguentar a contrariedade, porque estamos sustentados na vigilância e na oração, que encontram amplas ressonâncias e apoio na espiritualidade maior, que aguarda pacientemente que assumamos nossa idade adulta moral. E assim ela finaliza este capítulo, perdão. Quarta-feira próxima, no dia 7 de junho, com a mensagem 33, Nossos Animais. Aqueles que têm um pet, um gatinho, um cachorro, um passarinho. Essa história é muito interessante. Abordagem de Ana Teresa frente aos nossos amigos menores, nossos irmãos menores, como o Chico nos dizia. Bom, eu agradeço cada um de vocês que esteve aqui. Vou convidá-los então para a gente fazer um exercício, uma espécie de uma meditação, para que a gente possa, cada um já sabe mais ou menos o seu lugar de aconchego, o seu lugar que a gente vai se conduzindo nesses momentos finais da nossa live de quarta-feira. Então eu vou convidar a vocês para estarem juntos em pensamento, né? Vamos colocar a música aqui para que a gente consiga se dirigir a esse lugar. E aí a gente vai conversar um pouco. Convido você então, neste momento, para tomar uma inspiração profunda e se sentir confortável, fechar os olhos suavemente. Peço também a você que vá soltando lentamente o ar, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Repita uma vez mais esse exercício, inspirando profundamente. Retenha um pouco o ar
e solte suavemente, calmamente. Sinta-se envolto por esta melodia. E eu convido você para que, ainda de olhos fechados, procure dirigir ao seu lugar de refazimento, de reequilíbrio. Pode ser uma praia, pode ser um campo, um jardim, uma floresta, uma montanha, ou até mesmo no seu ambiente caseiro, no seu quarto, nesse lugar onde você faz o seu encontro com Deus. Convido você neste momento para imaginar em suas mãos um grande espelho. Você vai levantando esse espelho e, ainda de olhos fechados, em direção ao seu rosto, você começa a se refletir nesse espelho. Não mais a sua imagem física, mas a tua imagem espiritual. Perceba-se a sua essência divina nesse reflexo. Sinta cada fração de vivência que você já passou. Não necessariamente um acontecimento, mas uma energia fluida que vai refletindo deste espelho para o centro do seu coração. Comece a perceber-se mais suave e mais serena esta imagem. Perceba que a luz começa a irradiar deste espelho para você. A luz vai irradiando de maneira mais forte, mais intensa e dirige em direção ao peito. No centro do seu peito você vai sentindo essa energia de paz, saúde, harmonia, equilíbrio mental e espiritual. Agradeça a oportunidade. Agradeça essa energia que flui do cosmos, do centro do universo, em direção a cada um de nós. Sinta o seu corpo todo envolto por esta luz. Essa luz que te acalma, que tranquiliza, que é serena. Essa luz suave que energiza todas as células do teu corpo. Neste momento, peço a você que guarde este espelho dentro do seu coração. E toda vez que você sentir-se triste, amargurado, intranquilo, você lembre-se desta imagem de luz refletindo neste espelho em direção a você. Convido a você neste momento para fazer uma vez mais uma inspiração profunda, retendo um pouco o ar, vai soltando lentamente e voltando para onde você estava. Retorne suave, tranquilamente e vá abrindo bem devagar os olhos.
E ao abrir os olhos, diga para si mesmo: Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Agradeço a cada um de vocês pela presença, pela participação nesta live. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um excelente final de semana a todos. E amanhã, 21h10, a live com a Dani lá juntamente com a Clara e a Elaine, os jovens com a Ivone. Às 22 horas, Casal de Kardec. Na sexta-feira, Daniele. E no sábado, a estreia, no novo horário e novo dia, do casal do Somos Espíritas. Gente, gratidão a todos. Beijo grande. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.